Eu creio que os irmãos já ouviram várias pregações dentro dessa palavra. Eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo. A palavra de Deus diz assim, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a capa, e levantou-se, e foi ter com Jesus. Aleluia. E Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Quantos podem glorificar a Deus, irmãos, por essa palavra? Que isso sentar nessa noite. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos ver aqui a história de um homem, de um cego, que ele teve uma atitude profética na sua vida. E a primeira lição que nós tiramos aqui, irmãos, que nós aprendemos com este cego Bartimeu, a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho, mendigando. E a Bíblia diz que Bartimeu, irmãos, ele soube que Jesus ia passar por ali. Jesus, ele estava saindo de Jericó. E a Bíblia diz então que quando Bartimeu, irmãos, ele escutou aquela movimentação, ele perguntou: olha, o que está acontecendo? O que está acontecendo aí? As pessoas falaram para ele: olha, quem sabe alguém disse para ele: é Jesus que está passando aqui. E Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira lição, irmãos, que nós aprendemos aqui com esse cego é que ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Glória a Deus. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós temos muitas limitações. Muitas vezes, quem sabe Deus ele está trabalhando na sua vida e você não está vendo. Quem sabe Deus está trabalhando na sua casa e você não conseguiu enxergar ainda. Quem sabe, irmão, muitas vezes Deus ele está trabalhando dentro da igreja e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Bartimeu, ele usa o que ele tem. Ele não podia enxergar, mas ele podia ouvir. Nessa noite Deus diz para mim e para você o que você tem. Quem sabe você acha que você não tem nada para usar na obra de Deus. Quem sabe você não tem nada para fazer na obra de Deus. Quem sabe você se acha incapaz para fazer a obra de Deus. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: use o que você tem. Use o que você tem. Muitas vezes, irmãos, nós priorizamos aquilo que nós não temos e esquecemos, de valorizar aquilo que nós temos. Deus, irmãos, como já foi falado aqui, Ele nos deu autoridade. Você tem autoridade para dentro da sua casa você orar, você expulsar os demônios, você repreender todo o mal. Deus, Ele te deu essa autoridade. E muitas vezes, irmãos, nós, nesses dias que nós estamos vivendo, nós vemos muitas pessoas dependentes, das pessoas. Bartimeu, ele não ficou dependendo das pessoas. Quando ele soube que Jesus estava ali, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Bartimeu, irmãos, ele sabia quem era Jesus. Bartimeu, ele conhecia Jesus. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, e nós não conhecemos realmente o Deus que nós servimos. Nós estamos falando que servimos a Deus, mas não conhecemos verdadeiramente o Deus que nós servimos. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja e nós perdemos a oportunidade
que os milagres sejam realizados na nossa vida, porque nós não conhecemos realmente quem é Jesus. Bartimeu, ele sabia quem é Jesus, tanto que ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra de Deus diz, irmãos, que as pessoas ali mandava Bartimeu se calar, mandava Bartimeu ficar quieto. Irmão, muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós não vamos achar pessoas para nos incentivar. Até na casa de Deus, irmãos, muitas vezes nós vamos achar pessoas para nos tirar do foco. As pessoas, quem sabe, repreendiam ele, olha, fala: fica quieto aí, seu mendigo, fica quieto. E ele clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, quando o homem ou a mulher de Deus, ela é determinada, não tem nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Quando nós somos determinados, irmãos, na presença de Deus, não há nada que pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Então Bartimeu, irmãos, ele usa aquilo que ele tem. Ele não podia ver, mas ele podia ouvir. Eu não sei o problema que você chegou aqui nessa noite. Quem sabe você não consegue ver o agir de Deus na sua vida, mas eu quero te convidar a abrir o seu ouvido para ouvir a voz de Deus aqui nessa noite. Eu quero convidar você a ter o ouvido mais aguçado para o que Deus tem falado com você nos últimos dias. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vem na igreja, a gente entra na igreja, todos os cultos, e muitas vezes, irmão, a gente sai da mesma forma que nós entramos. Muitas vezes, irmãos, o pregador, ele prega a mensagem, mas sabe quando que começa a mensagem? Quando nós saímos lá fora, é quando nós vamos viver a mensagem que foi pregada aqui dentro. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, como já foi falado, nós estamos participando, mas nós não temos uma atitude profética. Nós estamos igual aquele paralítico ali na beira do tanque, que ficava esperando alguém pegar ele e atirar dentro das águas. Irmãos, nessa noite eu quero te convidar a glorificar o nome do Senhor nessa noite, porque você tem boca, você tem perna, você tem uma visão, você tem saúde, você tem Cristo na sua vida. Então glorifica a Deus, exalte o nome do Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. E eu quero te convidar nessa noite a, quando você sair daqui, você passar a viver a palavra que você ouve aqui dentro. Porque eu tenho certeza, irmãos, que aqui tem homem, tem mulher de Deus que tem ministrado a palavra de Deus aqui com ousadia. E quem sabe você muitas vezes fala: eu vou na igreja e nada acontece na minha vida. Mas será que verdadeiramente você está colocando a palavra em prática? Será que verdadeiramente você está tendo uma atitude profética diante daquilo que você tem ouvido? E a palavra de Deus diz, irmãos, que Bartimeu, ele se coloca ali à beira do caminho. A segunda lição que nós aprendemos aqui com Bartimeu, irmãos, é que ele tinha uma visão estratégica. Ele se assenta à beira do caminho. Ele não podia ver, mas ele tinha que ser visto. Muitas vezes, irmãos, quem sabe você está aqui dentro da casa do Senhor. Quem sabe você tem um chamado. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus falava no meu coração. Quem sabe você tem um chamado de Deus na sua vida. Quem sabe você sente que Deus, Ele quer te usar em algo, mas muitas vezes você tem se escondido. Muitas vezes você tem se acovardado, não tem se apresentado. Deus nessa noite Ele está dizendo: se apresente, eu quero te usar. Bartimeu, ele teve uma visão estratégica. Ele foi à beira do caminho. Ele foi aonde Jesus ia passar. Quem sabe você tem um chamado na sua vida. Eu quero dizer para você, irmãos, o pastor, quando ele vai colocar alguém, quando ele vai colocar alguém para fazer alguma obra, nem sempre, irmãos, o pastor ora. Nem sempre, A maioria das pessoas que são chamadas para fazer a obra de Deus é porque ele se apresenta para fazer a obra de Deus. Ele se coloca na posição que Deus quer que ele esteja. Quantas pessoas, irmãos, têm se acovardado?
Quantas pessoas, irmãos, têm um chamado de Deus na sua vida, mas muitas vezes, quem sabe você está esperando, não vou esperar revelar para o pastor. Não, irmãos, a obra está aí para ser feita, né? A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. Onde estão os ceifeiros nessa noite? A Bíblia diz, irmãos, que Bartimeu, ele se coloca, né, à beira do caminho. Tem um ditado por aí, irmãos, que quem não é visto não é lembrado. Você tem que se apresentar. Você tem que se apresentar diante de Deus. Deus, ele quer te usar, né? Deus, ele te convida nessa noite a mudar de endereço. Deus te convida, ele te chama para a beira do caminho. Saia de dentro da caverna, saia de dentro da sua casa. Vai fazer a obra de Deus, vai fazer o chamado que Deus tem colocado nas suas mãos, porque você vai ver que a sua vida vai mudar. Às vezes, irmãos, o que falta na nossa vida é isso. Às vezes o que falta para nós sermos abençoados é nós nos colocarmos na presença de Deus e fazer aquilo que Deus quer que nós fazemos. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele não ficou esperando ninguém chamar ele não. Quando ele chegou ali, né, no vale, ele viu que o gigante estava afrontando o povo de Deus. Davi, ele se colocou na posição e ele falou: olha, quem é esse incircunciso que tem afrontado o povo de Israel? Meu irmão, hoje o crente, muitas vezes o ímpio, às vezes está falando mal da igreja, às vezes está falando mal do pastor, e nós que estamos dentro da igreja, nós não temos coragem de abrir a nossa boca para defender o nome do Senhor. Irmão, estar na igreja, irmãos, não é só vir aqui sábado e domingo, não. Nós temos que viver o Evangelho. Davi, ele não esperou, ele falou: olha, quem é esse incircunciso que tem desafiado o exército de Israel? E Davi se apresentou ali diante de Saul, e Saul olha para ele e fala: rapaz, você não tem condição nenhuma. Davi falou: não, eu tenho. Eu estava lá no campo e veio o urso, eu matei o urso. Eu estava lá no campo, veio o leão, eu matei o leão. Eu quero dizer para você, irmãos, quantos ursos você tem matado, quantos leões você tem matado, ou você tem deixado o inimigo tomar conta da sua casa, da sua vida. A casa onde você mora, irmãos, é território de Deus, e você tem autoridade profética de profetizar dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo, né, o seu casamento, estão se divorciando por falta de ter uma atitude profética, estão se acomodando com o inimigo está falando. Com quem que você tem que ser aconselhado? Porque se você for se aconselhar com o ímpio vai falar: não, deixa mesmo. Ele vai passar até o telefone do advogado para você. Mas você é diferente, você tem que tomar uma atitude profética. Você tem que tomar uma atitude dentro da sua casa, né? Não deixe que o inimigo se ande dentro da sua casa, não. Você tem autoridade, né? Você tem autoridade. O pastor, a pastora, ele ora, mas você também tem autoridade. Você tem que se levantar dentro da sua casa e falar: Satanás, aqui quem manda é Deus, e você não tem o domínio sobre a minha casa. Eu estava lendo uma reportagem essa semana, falando, irmãos, que durante a pandemia os divórcios aumentaram mais de 5 a 10%. E durante a pandemia eles criaram um aplicativo. E esse aplicativo, se o casal estiver de acordo, dentro de 24 horas, irmãos, o divórcio sai. Satanás, ele está usando a arma que ele tem. E você? Qual a arma que você tem usado para defender a sua casa? Qual a arma que você tem usado para defender a sua família? O que você tem feito dentro da sua casa? O que você tem falado para os seus filhos? Qual a palavra profética que você tem lançado sobre a vida dos seus filhos? Qual a palavra profética que você tem lançado sobre a vida do seu esposo? Qual a palavra profética que você tem lançado sobre a vida da sua família? Muitas famílias, irmãos, estão indo de mal a pior, porque nós não sabemos nos portar na presença de Deus dentro da nossa casa. Mas em nome de Jesus, irmãos, eu quero que você saia daqui nessa noite tendo uma consciência que Deus, ele tem dado armas para você lutar, e você tem que usar essas armas para a honra e a glória do Senhor. Então Bartimeu, irmãos, ele tinha uma visão estratégica. Bartimeu, ele se assenta à beira do caminho.
Bartimeu, ele sabia que ele não podia ver, mas a intenção dele, irmãos, era que Jesus, contemplasse a vida dele. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, dar um conselho para você: se apresente para fazer a obra de Deus. Se apresente ao Senhor e você vai ver que a sua vida vai mudar. Aleluia. Muitas vezes, irmão, nós não estamos falando daquela pessoa, que quer se aparecer, não é isso. Nós estamos falando aqui, irmãos, de se apresentar para fazer a obra de Deus. Quantas pessoas estão morrendo lá fora, quantas pessoas estão perdendo a sua vida, e nós estamos, irmãos, perdendo o nosso tempo. Nós temos as armas, nós temos as ferramentas, e nós estamos perdendo tempo. Então nós temos que termos uma visão estratégica, Nós temos que sabermos lidar com os nossos filhos. Nós temos que saber lidar com as nossas esposas, Às vezes, irmãos, uma coisa simples dentro da nossa casa, às vezes uma coisa simples dentro da sua casa, uma palavra mal falada que você fala, você vai destruir a sua casa. Verdade. Às vezes, irmãos, nós estamos em poucos irmãos aqui, mas às vezes no domingo a esposa faz aquela macarronada, faz aquela comida gostosa, e às vezes ela faz o arroz e salga um pouquinho. E às vezes o esposo, ele come aquela comida e fala: olha, a macarronada tá boa, mas o arroz está salgado demais. Você não aprende a cozinhar, mulher. Ele perde a oportunidade, irmãos, de valorizar aquilo que ele tem. Ele poderia falar diferente: olha, essa macarronada está uma delícia. Hoje eu só vou comer a macarronada. Não quero arroz não, amorzinho. Eu quero só macarronada. Nós temos que ter sabedoria, irmãos. Nós temos que ter atitude profética dentro da nossa casa. Bom seria que tivesse vários irmãos aqui para ouvir isso. E assim também a esposa, irmãos. Muitas vezes o esposo chega cansado de casa, do serviço. E às vezes a esposa, às vezes não tem sabedoria, às vezes já começa a contar os problemas. Olha, chegou a conta de água, chegou a conta de luz, esse menino não dá um sossego, e começa a falar no ouvido do coitado. Irmão, tenha sabedoria, saiba edificar a sua casa, porque senão, irmãos, não vai adiantar nós estarmos aqui em janeiro profético, 12 dias de profético, não vai adiantar nada se a nossa atitude continuar da mesma coisa, da mesma forma. Nós temos que mudar a nossa atitude. Eu falo isso, irmãos, porque eu já passei por essa experiência. A gente vai se amadurecendo, e a gente vai aprendendo. Então a gente pode falar, porque muitas vezes, irmãos, são coisas que até nós cometemos. Mas nessa noite Deus, Ele está dizendo para você: mude a sua atitude dentro da sua casa, mude a sua atitude dentro do seu lar, e você vai ver que a sua vida vai ser abençoada. Aleluia. Tenha uma visão, irmãos, de estratégia dentro da sua casa. Quantas pessoas, irmãos, quantas irmãs, e muitas vezes ora, para que Deus salve o seu esposo, mas muitas vezes falta sabedoria dentro da sua casa. Peça para Deus te dar sabedoria, minha irmã, e Deus, Ele vai fazer a obra dentro da sua casa. Então Bartimeu, ele não via quem passava, mas quem passava via ele. Irmão, você tem que estar no lugar estratégico. Você tem que estar no lugar estratégico para que Deus, Ele possa te ver. E a sua vida vai ser mudada. E a Bíblia diz, irmãos, então, que quando Jesus, Ele passa, Bartimeu, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, se a gente for pesquisar a história de Bartimeu, Bartimeu, irmãos, o seu pai, ele se rebelou contra o Império Romano, e o seu pai foi morto pelo Império Romano. E a história diz que Bartimeu, ele era ainda criança, e quando o seu pai, os soldados chegaram ali, mataram o seu pai. Como ele estava ali perto, a história diz que eles traspassaram os olhos de Bartimeu. Então, irmão, quando Bartimeu, ele diz assim: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Bartimeu, irmãos, ele não estava clamando ali, primeiramente pela sua visão. Bartimeu, ele estava clamando pela sua alma. Porque imagina, irmãos, você ver o seu pai ser morto, e depois você ter o seu olho furado. E Bartimeu agora ele vai para a beira do caminho mendigar. E muitas vezes nós achamos que a nossa vida está difícil, né, irmãos? Muitas vezes nós temos tudo, nós enxergamos, nós andamos, nós caminhamos, e muitas vezes nós ainda reclamamos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Bartimeu, ele teve um discernimento, porque ele sabia, ele reconhecia que Jesus, ele era o Messias. E ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu estava gritando: olha, Jesus, cura a minha alma. Eu não aguento mais essa situação. Quantas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, às vezes nós estamos pedindo para que Deus, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais isso que eu estou vivendo. Mas nós temos que tomar o exemplo aqui de Bartimeu. Ele não parou de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas repreendiam ele: olha, fica quieto, o mestre não vai te ouvir. E em um determinado momento, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele ouve a voz de Bartimeu, e ele fala: chama ele para mim. E o interessante que eu vejo aqui, irmãos, quem sabe as mesmas pessoas que mandou ele ficar quieto, que mandou ele ficar calado, foram essas pessoas que foram lá chamar ele. Nós vemos lá embaixo no versículo as pessoas chamando ele. Olha, então chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Irmão, muitas vezes Deus vai usar aquela pessoa, irmãos, que às vezes te maltratou, para te abençoar. Foi o que aconteceu aqui com Bartimeu. As próprias pessoas que falavam para ele: olha, fica quieto, foi essas que foram lá: olha, levanta, tem bom ânimo, o mestre está te chamando. E a Bíblia diz que Bartimeu, irmãos, ele se levanta e ele vai até Jesus. Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Bartimeu olha para Jesus e fala: olha, eu quero ver. Jesus, ele olha para Bartimeu e fala: vai, a tua fé te salvou. Interessante aqui, irmãos, que Bartimeu, ele olha, quem sabe ele olha para Jesus naquele momento e fala: Jesus, para onde eu vou? Só tu tem palavras de vida eterna. A Bíblia diz, irmãos, que a partir daquele momento Bartimeu, ele começou a seguir a Jesus. Porque para Bartimeu, irmãos, não era a prioridade dele, não era a visão física. O que Bartimeu precisava na sua vida era a sua liberdade espiritual. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, às vezes pedindo algo para Deus, e o que nós precisamos, irmãos, é espiritual. E muitas vezes nós estamos pedindo material. E eu posso imaginarmos a alegria de Bartimeu, porque a última visão que Bartimeu teve foi a morte do seu pai. Mas a primeira visão que Bartimeu teve, ele contemplou o Messias na sua frente. Quando Deus ele quer fazer um milagre, irmãos, ele faz. Quando Deus ele quer operar um milagre, irmãos, na sua casa, ele opera. Quando Deus ele quer operar um milagre lá no seu trabalho, ele opera. Quando Deus ele quer operar um milagre, ele faz, porque ele é Deus. Mas nós precisamos, irmãos, ter essa atitude na nossa vida, assim como Bartimeu. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, irmãos, tem muitas pessoas que estão na casa de Deus e ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe o que ele quer ainda, ele ainda não se decidiu, ele não sabe o que ele quer. Mas nessa noite Deus diz para você: o que queres que eu te faça? Aleluia! O que queres que eu te faça? Aleluia. Em que área que você quer que eu trabalhe na sua vida? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua petição nessa noite? O que você precisa? O que você necessita nessa noite? Mas nós temos que fazermos igual Bartimeu. Bartimeu, ele teve ali uma visão de oportunidade. Ele aproveitou a oportunidade.
né? E nós temos que clamar, irmão, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes nós falamos, mas Deus, Ele já sabe o que eu preciso, Ele sabe. Mas Deus, Ele quer ouvir da sua boca o que você precisa. Ele quer ouvir da minha e da sua boca o que nós precisamos. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos uma facilidade, irmãos, de se abrir, né? Às vezes com o nosso colega de trabalho. Nós temos uma facilidade de se abrir, às vezes com o nosso vizinho. Mas muitas vezes, irmão, nós temos uma dificuldade grande de dobrar o nosso joelho e falar para Deus qual que é a nossa necessidade. E muitas vezes, irmãos, o nosso vizinho, o nosso irmão, ele não pode fazer nada para nós, a não ser o Deus que nós servimos. Então nessa noite que nós venhamos clamar, assim como o Bartimeu, ele teve essa atitude profética: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. É o conselho de Deus para a sua vida nessa noite. Aleluia. Você quer mudança na sua vida? Você quer que as profecias de Deus se cumpram na sua vida? Tenha uma atitude nessa noite. Glória a Deus. Se levante, saia do comodismo, saia do marasmo, saia do comodismo, se apresente. Se apresente, fala: Deus, eu estou aqui, me usa. Eu quero ser um instrumento nas suas mãos. Eu quero ser um instrumento na sua casa. Eu quero ser um instrumento por onde eu andar, onde eu passar. Eu quero levar a tua palavra. Porque senão, irmãos, vai ser em vão o que nós estamos fazendo aqui. Porque tudo que acontece na nossa vida, irmãos, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Os milagres que acontecem na nossa vida, irmãos, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas vezes, irmãos, você sabia que muitas vezes, não é a pregação que fala. Não é, pastora? Muitas vezes, irmãos, o que fala na nossa vida são os milagres que acontecem na nossa vida. É verdade. Lembra de Lázaro? Jesus, ele não pregou, ele curou Lázaro. Mas Lázaro, ele era uma pregação ambulante. Onde ele passava, as pessoas falavam: olha aquele ali, ó, que Jesus ressuscitou. Olha aquele lá que Jesus salvou. Olha aquele ali que vivia no bar bebendo, ele está hoje salvo. Às vezes, irmãos, a nossa vida, ela é uma pregação. A nossa vida, ela tem que ser uma pregação. Porque senão é em vão o que nós estamos fazendo aqui. É por isso que eu disse aqui, irmãos, que a pregação, ela começa, quando nós saímos lá fora. Nós começamos a viver o que foi falado aqui dentro. Esse é o verdadeiro evangelho. Então que nós nessa noite, irmãos, nós venhamos tomar o exemplo de Bartimeu. E que você fique com essa palavra no seu coração. Tome uma atitude profética na sua vida. Tome uma atitude, é igual a nossa irmã falou aqui, quando as pessoas falaram para ela: olha que o câncer não tem cura. Irmão, se a gente se conformar verdadeiramente, não vai ter cura. Mas se nós profetizarmos, irmãos, que vai ter cura, vai ter cura. Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. E muitas vezes, irmãos, nós estamos acomodados. Você já imaginou como funciona hoje? Você vai no médico, ele começa te receitando uma dipirona, daqui a pouco ele te passa lá um remedinho para pressão, e daqui a pouco é mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mas quando você vê, você está tomando 10, 20 comprimidos por dia. Irmãos, nós não podemos aceitar o que o diabo impõe nas nossas vidas. Nós temos que nos levantar. Nós temos que profetizarmos a vitória na nossa vida. Nós temos que ter uma visão profética. Nós temos que viver a palavra que nós temos ouvido. Nós temos que viver tudo isso aqui. Toda quinta-feira eu tenho certeza que tem passado aqui alguém tem pregado a palavra. Aleluia. Então nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja, para dizer para você, para dizer para mim que chegou a hora de nós vivermos essa palavra. Chegou a hora de nós termos a atitude de viver a palavra que nós temos ouvido. Porque senão é em vão o que nós estamos fazendo aqui. Então que nessa noite, irmãos, você reflita nessa noite. Fique com a lição desse cego aqui. Use aquilo que você tem. Valorize aquilo que você tem. Quem sabe você fala: eu queria ter uma voz tão bonita para cantar, eu queria cantar e eu
e eu não consigo cantar. Irmão, cante com a voz que você tem, porque foi Deus que te deu. Quantas pessoas queriam cantar e não pode, às vezes tem um câncer na garganta, mas você tem saúde, use o que você tem, valorize o que você tem. Nós queremos às vezes valorizar aquilo que é na vida do outro, valorize aquilo que você tem. Eu queria pregar, mas eu não sei falar, eu não sei me expressar. Fale da maneira que Deus colocar na sua boca, use o que você tem. Faz igual Moisés. Moisés chegou ali diante do mar, né? O povo começou a murmurar, e agora, meu Deus, e agora? Deus olha para ele e fala: Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho um cajado, então toca nas águas, Moisés. Toca nas águas e o mar vai se abrir. Glória a Deus. Irmão, use o cajado que você tem. Quantas pessoas ele tem autoridade, mas ele não sabe usar. Ele tem autoridade, mas ele não consegue usar o que Deus tem colocado na mão dele. Irmão, abra os seus olhos espirituais. Use a autoridade que Deus tem colocado nas suas mãos. Mas eu não sei falar, eu não sei isso. Você sabe, porque Deus ele capacita no momento certo. Você só precisa se posicionar. É o que Deus pede para nós nessa noite, nos posicionamento. Aleluia. Deus ele quer fazer algo grande nas nossas vidas, mas nós precisamos nos posicionar. Como a minha esposa falou, quantas vezes, irmãos, eu corri. Meu pai ele é pastor, meu pai foi pastor jubilado. Já faleceu, meu pai dirigiu a igreja mais de 50 anos. E muitas vezes eu falava: Deus, isso aí não é para mim, eu não sirvo para isso, Deus, eu não sirvo. E sempre eu corri, irmão, sempre eu corri. Mas a minha esposa é testemunha, irmãos. Todo lugar que eu chegava, toda igreja que a gente ia congregar, passava um mês, o pastor já me colocava de segunda. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Irmãos, quem tem o chamado de Deus, irmãos, não adianta correr. Por que você está correndo? Não adianta correr. Deus ele vai ter um encontro com você. Ele vai ter um encontro com a sua vida, porque assim como ele fez comigo, e eu não aceitava isso daí. E eu me lembro, irmãos, uma vez, meu sogro ele dirigiu uma igreja ali no Parque Osiel, e ele me chamou. Ele falou: a partir de hoje você vai ser o segundo. E eu falei para minha esposa: eu não quero, sabe por quê? Porque ele é meu sogro. Os outros vão falar que ele é meu sogro, eu não quero. Aí eu não aceitei, ele colocou outro. Aí eu falei assim: olha, se vir um pastor aqui que não me conhece, que nunca me viu, e falar para mim: você vai ser o segundo, eu aceito. Aí passou um tempo, meu sogro foi embora, veio um outro pastor, e eu trabalhava à noite, e o pastor falou para mim: Ezequiel, eu queria te colocar de segundo, mas você trabalha à noite. Eu falei: opa, o negócio está estreitando já. Aí esse pastor foi embora, veio outro. Aí eu passei por dia, não deu outra. O pastor me chamou um dia e falou: eu quero que você seja o meu segundo. Aí eu lembrei do que eu tinha falado lá atrás. Falei: agora eu não vou correr. Mas mesmo assim, irmãos, eu tentava escapar para lá e para cá, e corre, e vai, né? Mas chega uma hora, irmãos, que não tem jeito. Aleluia. Não tem jeito. Uma hora Jesus pega, né? Jesus pega. E é assim que Deus faz, irmãos, né? Porque quem tem o chamado de Deus, irmão, na sua vida não adianta. Quem tem a marca de Deus na sua vida não adianta, irmão. Você pode, né? Você pode estar lá na 13 de maio, lá ninguém te conhecer. Vai aparecer alguém e vai ver a diferença na sua vida. Aleluia. Porque quem tem a marca de Deus, irmãos, ele é diferente. Então, meu irmão, eu quero te convidar nessa noite a refletir comigo. Glória a Deus. E eu tenho certeza, irmãos, absoluta, que aqui dentro tem pessoas que têm um chamado forte de Deus na sua vida. Aleluia. Você tem sentido isso na sua vida. Mas muitas vezes você se acha inferior. Porque muitas vezes, irmãos, o inimigo ele coloca isso na nossa mente, né, pastor? Ele coloca que a gente não é inferior, irmãos, que a gente, né, ele quer diminuir a gente. Mas Deus, irmãos, ele não trabalha, né, da forma que nós pensamos. Deus, ele trabalha na simplicidade. Né? Deus, ele quer usar as pessoas simples. Porque quem tem, já tem. Agora, quem não tem, irmãos, ele vai buscar, ele vai correr atrás para ter. Então, se você não acha que você não tem, eu quero dizer nessa noite, você tem a marca de Deus, o chamado de Deus na sua vida.
Eu quero te convidar nessa noite a você sair daqui, né, com esse pensamento. Tenha uma atitude profética na sua vida. Para Deus, se o Senhor tem me chamado, Deus, faça prova, irmão, com Deus, assim como Gideão fez. Você já leu a história de Gideão? Quando Deus chamou Gideão, Gideão fez uma prova com Deus. Ele colocou um rolo de lã lá, não sei, alguma coisa, e falou: olha, se amanhecer seco isso daqui, realmente foi Deus que falou comigo. E quando ele chegou no outro dia, irmão, estava tudo molhado e o novelo de lã ali estava seco. Ele ainda não acreditou, falou: vou fazer outra prova com Deus. Irmão, crente é teimoso, irmãos. Crente gosta de fazer prova com Deus, né? Gosta de fazer prova com Deus. Depois vai parar lá no ventre do peixe e fica reclamando, igual o Jonas. E ele falou: agora, se tiver molhado e em volta tiver tudo seco, aí eu vou acreditar que foi Deus que falou com Deus. Irmão, o que você quer? Você quer que Deus desce do céu, irmãos, para falar com você? Deus, ele não vai fazer isso, irmãos. Deus, ele já te deu autoridade. Deus, ele já te deu o cajado na sua mão. Só basta você colocar em prática aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muitas vezes nós devemos fazer prova de Deus, mas tem coisa que não precisa, meu Deus, ele já está mostrando, ele já está falando, e nós estamos teimando. Ah, Deus, não, manda outro falar comigo. Usa a pastora, usa o pastor. Meu irmão, Deus, ele quer te usar, meu irmão. Dá lugar para Deus te usar. Dá lugar para Deus te usar. E eu tenho certeza, irmãos, que aqui, nessa igreja, Deus vai levantar um exército de obreiros aqui, para a honra e a glória do Senhor. Obreiros corajosos, irmãos, Não tenha medo de fazer a obra de Deus. Não tenha vergonha de fazer a obra de Deus. Nós estamos ali, irmãos, aqui no Jardim Maracanã. Faz 5 meses o pastor... Por isso que eu falo, irmãos, é difícil. Eu estava lá no Jardim São José. Eu era o segundo lá. Aí o meu pastor, presidente, me ligou e falou: eu estou indo num ponto de pregação lá no Itajaí. Vocês não querem ir lá cooperar com a gente? Eu falei: vamos. Aí quando a gente chegou, ali perto do Mercado 7, era a casa da irmã. Aí as irmãs entraram, ele chamou eu e minha esposa e falou assim: é o seguinte, eu trouxe vocês aqui, só eu não falei nada, mas eu quero que vocês me ajudem aqui, que vocês tomam conta desse ponto de pregação. Eu falei para ele assim: pastor, é o seguinte, eu sou segundo lá, dou aula na escola dominical. Ele olhou para mim e falou: você não está entendendo, eu não estou pedindo, né? Tipo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E ali nós ficamos 2 semanas e depois a gente já alugou um salão. E a gente está ali, irmãos, há 5 meses. E a gente vê, irmãos, a falta, que faz o obreiro na igreja, né, pastor? A gente vê, irmãos. Então eu quero, irmãos, pelo amor de Deus, eu quero pedir para vocês: ajude essa obra, ajude a pastora, tá? Ajude a pastora. Não espere que Deus venha revelar para ela: irmão, Deus me mostrou que você vai fazer isso. Não, irmão, faça. Se apresente, faça. Você vai ver que Deus, ele vai te abençoar, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua casa. Mas nós precisamos, irmão, movimentar as águas. Nós precisamos, movimentar as águas para que o milagre aconteça. Então a palavra de Deus para você nessa noite é essa: se levante, tome uma atitude. E você vai ver que a sua vida vai mudar, porque Deus, ele é fiel. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Vou estar orando, eu vou estar terminando. Glória a Deus. Nós vamos estar orando nessa noite, irmãos.